Muito bem, olá galera, tudo bom? Aqui mais um vídeo da Magedo.com. Hoje eu vou mostrar para vocês o meu experimento de física, o meu motor elétrico. Vou mostrar para vocês, antes de tudo, ele funcionando, tá ok? Vamos lá. Muito bem, lá vou eu ligar o nosso motor elétrico. Ele para funcionar precisa de empurrãozinho, tá? É que nem carro velho. Aê! Muito bem. Tá aí funcionando o nosso motor elétrico. Ok. Agora eu vou falar para vocês primeiro como se monta, tá ok? Vou ensinar primeiro como se monta e depois vou explicar o princípio disso aqui, tá bom? Então vamos lá. Deixa eu parar ele aqui. Ok, parou. Para montar um motor elétrico desse, o que eu preciso? Eu preciso de um ímã permanente, tá? Um ímã de alto-falante. Acho que um alto-falante que você vai achar isso aqui. Sempre acho. Vai precisar de um fio esmaltado. Eu não vou tirar aqui não porque ele está preso, tá bom? Vai precisar de um fio esmaltado, certo? Para fazer essa bobina. Vai precisar de dois suportes. No caso aqui eu usei fio de cobre, coloquei um caninho para ficar bonitinho, mas poderia ser um clipe de papel, poderia ser uma presilha de pasta, poderia ser qualquer outra coisa que conduzisse bem a eletricidade, tá bom? O tamanho, aí depende, tá? Um ímã desse aqui poderia ser bem mais pequeno se eu fizesse uma bobina bem mais pequena. Então, depende do tamanho do experimento que você vai querer fazer, certo? Você tem que fazer mais ou menos o mesmo tamanho. Como o ímã é grande, tem que ser uma bobina grande, tem que ser tudo mais grande, certo? Então você vai fazer de acordo com o tamanho do seu experimento. E além disso aqui que vocês estão vendo, vocês vão precisar de uma fonte de energia, uma fonte de DDP, uma pilha, uma bateria, qualquer coisa que sirva energia. E dependendo do tamanho do experimento, tem que ser uma fonte mais potente, ok? Deixa eu pegar a câmera aqui, porque eu vou mostrar aqui minha fonte. Mas antes, deixa eu tirar aqui, deixa eu abrir aqui a tampa. Vou colocar aqui embaixo. Ok, vamos lá. Muito bem. Aí tá aí minha fonte. É uma fonte de computador normal, tá? Então como o experimento é muito grande, eu fiz grande para ficar bem legal lá no trabalho, na feira de ciências. Então aí teve que ser uma fonte de computador, beleza? Tá ligado a energia, tá? Aí no caso eu tirei. Depois se vocês quiserem saber como é que faz para arrumar uma fonte assim, para adaptar ela, eu vou fazer um vídeo, tá? Aí eu vou passar o link para vocês aí. Falou? Então essa fonte eu vou ligar em cada um dos terminais do suporte. No caso aqui tá aqui debaixo, olha só. Tá vendo ali? Soldei ali, o fio sai aqui em cima. Bacana? Então deixa eu colocar a câmera de volta aqui. Então essa eu acredito seja a base da montagem. Deixa eu remontar meu experimento. Aí eu fiz a caixinha para ficar bem filé. Bacana? Deixa eu colocar tudo de volta. Muito bem. A montagem, então você vai pegar a fonte, vai ligar nos dois terminais de suporte, tem que prender eles bem em cima de uma tábua, no chão, tanto faz. Vocês têm que prender bem os dois suportes para que eles possam sustentar a bobina. Vocês vão então ligar a fonte nos dois terminais. Essa bobina vocês vão fazer com fio esmaltado, tá? Vocês fazem, pegam um vidro de creme, um tubo de linha, uma pilha, aí vocês enrolam em volta. No caso aqui eu usei aquelas fitas adesivas, eu passei em volta dela.
Aí vocês fazem essa bobina aqui, as duas pontinhas você enrolam e fica dessa forma aqui, certo? Fica exatamente dessa forma. Aí então, uma das extremidades, só um minutinho. Em uma das extremidades você vai raspar completamente o fio. Na outra extremidade você vai raspar somente a metade. A outra metade você vai deixar esmaltada ainda. Beleza? Depois eu vou explicar por quê. Então você vai pegar o ímã permanente e vai colocar embaixo. Ou então poderia ser assim na frente. No caso aqui, né, a posição que deu mais certo foi embaixo. Aí é só ligar a fonte de energia e girar a bobina. Começa a dar um impulso e possivelmente ela já vai girar, tá? Em algumas chances pode ser que não dê certo, que não gire. Então o que você pode fazer? Você pode experimentar colocar o ímã em outra posição, certo? E tentar girar. Você vê que agora eu mudei a posição, não gira mais, ó. Quer dizer, girou para o lado contrário agora, girou fraco. Então vocês têm que fazer essas combinações, certo? E mudando a posição do ímã, mudar o lado da bobina, virar ela, certo? Até dar certo, até conseguir fazer funcionar. Precisa fazer alguns testes. Vocês vão descobrir o porquê disso agora, porque eu vou explicar o princípio disso aqui. Qual é o princípio? Vamos lá. Esse aqui é um ímã permanente. É um ímã que gera campo magnético 24 horas, que não se esgota, certo? Ele tem um polo positivo, um polo norte e um polo sul. Essa bobina é um fio condutor que, ao receber eletricidade, também gera um polo sul e um polo norte. Então ela se torna também um ímã temporário, porque enquanto estiver passando eletricidade sobre ela, ela vai gerar campo magnético, mas a partir do momento que não passa a eletricidade, ela não gera mais campo magnético. Então, o que acontece? Na lei da magnitude, dois polos iguais se repulsam. Então vamos simular aqui que o polo de cima é o polo norte, e que exatamente nesse momento o polo norte da bobina está na parte de baixo, porque é o momento que ela está ligada na eletricidade. Então ela gerou um campo magnético, e o polo que está frente a frente com o ímã é o polo norte. Então dois polos iguais estão frente a frente. O que acontece? Acontece a repulsão. Na repulsão, um tenta fugir do outro, mas o ímã é muito pesado para conseguir fugir. Só que a bobina, ela está numa situação que ela pode fugir girando, certo? Porque ela tem livre arbítrio para girar. Então a única forma que ela tem de fugir do ímã é girar, certo? Então aí vocês dizem, depois de meia volta, ela deveria, ao invés de repulsar, deveria atrair. Perfeito, deveria atrair. Só que o que acontece? Nessa meia volta que ela deveria atrair, é a parte esmaltada da bobina vai estar em contato com o fio. Então não vai passar eletricidade, não vai gerar campo elétrico, nem magnético, e aí não vai acontecer atração. Então, pela lei da inércia, ela vai continuar girando. O que é a lei da inércia? A lei da inércia prova que todo o corpo em movimento continua em movimento. Então, depois de receber o repulso, a bobina continua girando, e na parte que ela deveria se atrair, ela não atrai, porque não tem campo magnético, mas ela continua girando pela força que ela recebeu no primeiro movimento. E assim vai continuando, girando, até que alguém se esgote. No caso seria a eletricidade, né? Porque o ímã aqui é permanente. Então, pessoal, esse aí foi o vídeo. Bacana? Todo mundo aí clicando no joinha. Joinha para Magedo aí. Falou? Continua assistindo o vídeo da gente e até a próxima.